Então, ainda para terminar essa questão eleitoral, eu estou achando interessante que está deixando de ser. Quer dizer, era um movimento previsível, que a gente cantou a bola, não eu, outros personagens falaram: olha, quer ver que essa história da confusão nos Estados Unidos, quantos dias demora para apurar e tal, suspeita, teve ou não teve fraude e tal, vamos usar para tentar fazer um ufanismo ridículo de que, olha como o Brasil é muito superior. Eu falei, quer apostar que vai surgir meme atrás de meme, principalmente na boca da suposta oposição, repetindo a posição do Haddad de 2018, ser o fiador da própria derrota, falando, olha como o Brasil é muito melhor e tal, e não sei o quê, quando tá longe disso. Longe, longe, longe disso. Aliás, eu queria saber, né? Não, deixa, isso aí a gente guarda essa questão. Conversa que eu quero ter com o pessoal questionando. Eu achei interessante que uma pessoa aí, eu não conhecia esse influenciador digital, que se chama Marco do Rap, Marco Gomes. Ele, ó, deixa eu ver aqui, perfil verificado, ó, a biografia dele aqui no Twitter, ó, tecnologia e dados, nerd periférico, fã do rap, abolicionista. Tal, fundou uma empresa aí, parece que muito bem sucedida na área de marketing digital, né? Vendeu, e aí deve ter feito um pé de meia e tal, mas continua atuando na área. Eu fui olhar, eu vi que ele veio me seguir nessa madrugada. Eu não conhecia ele, né? Ele tem aí 114 mil seguidores, veio me seguir, tá vendo? Ele me segue, aí eu segui de volta. Mas olha só, aí eu fui olhar a timeline dele, ele postou várias coisas, justamente, mostrando todo o ceticismo dele com relação ao processo eleitoral brasileiro. Aí adivinha, ele você vê aqui, é uma pessoa de esquerda, né, e tal. Imediatamente, pessoal aí, seja apoiador de Ciro Gomes, de PT, de PCdoB, de PSOL, ai que absurdo, você está fazendo coro com Bolsonaro e não sei o que, assim, eu nunca vi pato afiar tanto. Afiar tanto facão vai cortar sua cabeça, é uma coisa incrível. Mas aí você vê, ele foi e colocou em dúvidas aqui, botou, ó, parece que ontem o Jornal Nacional fez uma daquelas matérias enormes falando, olha como a urna é maravilhosa, nosso sistema é o melhor do mundo, Brasil ninguém segura, meu Deus, Brasil potência e tal. Aí ele foi e botou o seguinte, ó, aquele lobby bienal, né, de 2 anos, do TSE, no Jornal Nacional, public post, né, que insiste que o nosso processo de voto eletrônico seria muito seguro, e ele escreve em caps lock, né, caixa alta. Não é muito seguro, ponto de exclamação. Precisamos de recontagem individual. E muito mais. Aí ele viu, quem ousa sair desse discurso no campo da esquerda, nossa, vem ali uma coisa. Aí eu compartilhei aqui essa publicação dele, e eu não sei se ele já viu, provavelmente ele veio me seguir, porque alguém deve ter mandado, depois dessas postagens dele, o nosso trabalho aqui, né, de artigos escritos ao longo dos anos e tal. Mas eu achei importante, não sei se esse exemplo particular tinha chegado à atenção dele, naquela entrevista que Protógenes Queiroz, delegado da Polícia Federal perseguido, ex-parlamentar, deu a Mariana Godoy, foi ao ar na TV aberta do Brasil, aqui em Genebra, no ano de 2017, que ele fala da fraude, que ele pegou lá o funcionário da Diebold e tal, né, e outros elementos que a gente colocou consolidados nesse recorte intitulado E Deus Criou a Urna Mágica. Para mim é escandaloso, né? Assim, isso daqui deveria realmente causar, e aí é importante, vou conversar com eles, porque o Diego Aranha, que alguém por muito tempo se bateu nisso, né, às vezes ele volta a ficar animado de falar disso, se animou, mas rapidamente quando o pessoal vem fazer o patrulhamento sem noção, ele desiste, não tem mais dor de cabeça, né? Eu já convidei várias vezes para o programa, ele não se interessou, mas de repente, quem sabe, muito antes de Bolsonaro, antes de importância, antes em qualquer parâmetro, inclusive cronológico, menos importante, mas nesse caso aquele em questão, cronologicamente, muito antes de Bolsonaro vem Brizola, certo? Aí, olha só, quem que é o garoto propaganda do processo eleitoral brasileiro, um código inauditável de programação da urna e sem possibilidade de recontagem, e, enfim, de controle e tal. É o Barroso. Aí tá aqui o Barroso com argumentos do arco da velha, né? Barroso defende segurança da urna eletrônica e de não dar bola para a retórica, acho que ele falou retórica conspiracionista, alguma coisa assim. E aí M5Tex falou, havia alguma dúvida de que o discurso seria diferente? É o pessoal operando a confusão americana para tentar convencer, fortalecer o consenso construído, artificial, no Brasil, de que há um milagre, mais uma vez uma dobra espaço-tempo, e as leis de segurança universais do mundo digital não se aplicam ao Brasil, né? Pois é, então é isso. Aí daqui, ó, eu falei o seguinte, olha,
Esse aí, ele tá falando que não dá bola para discurso conspiratório. O Barroso, ele dá bola pro Daniel Dantas. Olha, Daniel Dantas é aquele que liga todo mundo, né? Que coisa incrível. Sabe por quê? Porque o Barroso, segundo a nossa rede levantou, ele fez pareceres em favor dos interesses do Daniel Dantas quando se disputava o controle da Brasil Telecom com os fundos de pensão das estatais. Então, ele dá bola para isso, para faturar, né, pareceres para o banqueiro bandido, autor e subscritor, junto com Roberto Mangabeira Unger e o presidente global do CIT, do Umbrella Deal, aquela sentença de morte por esquartejamento diferido no tempo do Estado Nacional Brasileiro, que vem sendo executado à risca de 1992 até hoje. E eu me pergunto o seguinte, quanto terá custado, quanto terá sido possível faturar em troca desses pareceres em favor dos interesses de Daniel Dantas na privataria, né, dos anos 90 até hoje? Terá sido mais ou menos que 2,5 milhões de dólares. O valor que consta de uma remessa documentada em valores atualizados do ministro do STF e presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, no escândalo das CC5, popularmente conhecido como escândalo do Banestado. Não sei. Até hoje ele não disse qual é a origem desse dinheiro, desse valor que ele remeteu ilegalmente usando o esquema das CC5. Foi perguntado e deu uma resposta que está longe de satisfazer a dúvida, né, dúvida legítima cidadã com relação a isso. Então, amiguinho, amiguinha, olha só, você vê o que aumenta o grau de desconfiança com relação à rigidez do processo eleitoral brasileiro, além de não cumprir com as regras de segurança universais, ou pretensamente universais, sendo o Brasil a exceção da segurança digital na programação, em processo eleitoral e de segurança em geral de sistemas. Que é o seguinte, o pessoal sempre dá umas desculpas estapafúrdias para não imprimir o voto. E que, assim, é facilmente desconstruída. Então, veja você, o Barroso já começou a dizer o seguinte, ó, mas seria muito caro. Aliás, ele está reciclando, né, porque esse foi o argumento usado pelo Gilmar Mendes, em 2018, naquela DIN lá, para impedir a impressão do voto, depois de uma decisão, né, soberana do Congresso Nacional Brasileiro. Redundante, né? Vem uma, outra, e é sempre o pessoal mata no peito na juristocracia. Mas aí, veja aqui, em mais um public post, dessa vez no R7, para você ver que a divergência entre Globo e Record é só até a página 2, se muito. Tá aqui, foi lá no Jornal da Record o seguinte, ó, TSE afirma que voto impresso teria custo de 2,5 bilhões de reais em 10 anos. Você fala, poxa, mas num tempo de carestia, a gente vai pegar o dinheiro, em vez de dar comida para as pessoas, em vez de estender o auxílio emergencial, a gente vai ficar fazendo papelzinho? Papelzinho? Não. É um imperativo moral político priorizar o gasto com a população e tal, né? Enfim, como se esse pessoal desse a mínima para quem está morrendo de fome no Brasil. Quem estava antes da pandemia, quem está, enfim, mais ainda agora. Aí você vê, peraí, eles estão dizendo que é 2,5 bilhões para imprimir? Mas ainda nesse mesmo ciclo de propaganda, o Barroso tinha dito que as urnas custam 700 milhões. Todo, né? Todas as urnas, se fosse fazer do zero, agora queima todas e faz novas, elas custam 700 milhões de reais. 500 mil urnas. Peraí. Aí eu joguei, ó. Como eu tenho memória, eu joguei, ó. Barroso, milhões, urnas. Aí, sei lá, o presidente do TSE, Barroso, diz que voto impresso seria retrocesso. Aí, meu único... Aspas para Barroso. Meu único incômodo com as urnas é o custo delas. Temos 500 mil urnas. Custa 700 milhões de reais. Substitui tudo de uma vez por 700 milhões. Eu falei, peraí. E aí depois tá essa coisa da Record repercutindo estudo entre aspas, do TSE sobre Barroso, dizendo que as impressoras são 2,5 bi. Alguma coisa não fecha, né? Mais um reflexo da dobra espaço-tempo, né? Que torna o Brasil imune às leis, aqui no caso da contabilidade, economicidade, acessório, né? O acessório principal, enfim. Que eu botei, olha só, gente, peraí. Gargalhada, primeiro eu falei, é a primeira vez na história da humanidade em que uma impressora custaria 3,5 vezes mais que o próprio computador a que deve servir. É esse tipo de mentira tosca, como também outra, a de que o eleitor levaria o voto impresso para o pastor, traficante, miliciano conferir se votou em quem foi orientado ou não. É esse tipo de mentira tosca que torna tudo ainda mais suspeito. Aí, o pessoal lembrou daquela história do Garantia Soy Joe, né? E aí, veja você, o Barroso foi... Eu acho engraçado, aqui eu acho que ele... né, Freud explica, eu acho que ele deve estar ligado, né, na nossa campanha do La Garantia Soy Joe,
e resolveu comparar a impressão do voto com videocassete, né, uma coisa superada tecnologicamente. Aí aqui, numa publicação antagonista, repercutindo Barroso, falou o seguinte, ó, voto impresso seria como comprar um videocassete, né, um dinossauro extinto. E aí, aí o Cesare me marcou na publicação e falou o seguinte, ó, pelo menos os videocassetes não recebiam códigos arbitrários e nem eram hackeados, ou mais que isso, o Cesare, códigos que não são sujeitos à auditoria, não são códigos abertos à auditoria, nada disso, pelo contrário, né? E não sujeitos tampouco à contraprova, recontagem individual de cada voto. Aí eu falei, pô, mas o cara foi falar, ele podia usar tantos outros exemplos, ele podia falar gramofone, vitrola, podia até falar um similar, o Betamax, né, outras coisas aí superadas, tecnologias superadas e tal, mas não, ele foi falar de videocassete. Eu acho que ele se traiu e confessou que ele também é um expressionauta enrustido, um expressionauta no armário, porque a gente sempre usa justamente a metáfora daquela campanha que viralizou e se tornou aí um jargão do La Garantia Soy Yo, justamente uma campanha publicitária para venda de videocassete nos anos 90. E o Barroso usa o mesmo argumento desse japonês paraguaio lá dos anos 90, eu acho que é sempre Toshiba, dessa campanha dos anos 90. Então você veja, eu não acho coincidência que o Barroso, para dizer justamente que seria algo jurássico falar em impressão do voto, que ele tenha se remetido justamente a videocassete. Vamos ver mais uma vez aqui essa campanha do... Pero mire, es un videocassete muy precioso, no tiene erro, es una buena producción, la marca es buena, no necesita la garantía soy yo. Sí, es bem barato. Para você que faz questão de japoneses legítimos, a Sempre Toshiba está lançando o Toshiba Move, o vídeo com a maior garantia do país. 2 anos. Sempre Toshiba, os nossos japoneses são mais criativos que os outros. Genial, e esse recorte mais uma vez está lá naquela consolidação que a gente fez de alguns comentários, alguns questionamentos intitulado E Deus Criou a Urna Mágica, né? Aquela que faz as leis da estatística e da segurança digital não se aplicarem ao Brasil. Afinal, o Brasil, né, é uma terra abençoada por Deus, inclusive com a ausência da aplicação da estatística e de outras regras universais que tornem-se inconvenientes, certo? Então, eu acho que não foi coincidência. Eu acho que o inconsciente traiu o Luiz Roberto Barroso quando ele quis comparar justamente a insegurança quer dizer, aí eu me traindo, né? A alegada por ele segurança do sistema eleitoral brasileiro com o videocassete, a impressão do voto, como uma volta ao passado. Só que tem um probleminha. Como é que é volta ao passado se nunca existiu? Não pode ser volta ao passado. Você pode até dizer que não convém, que é errado e tal. Agora, dizer que é uma volta ao passado? Não, impossível. Então, acho que é mais um indício aí, já que o Barroso, em princípio, deveria aplicar lógica ao seu discurso. Que eu falei o seguinte, como é que é a volta ao passado? Quando foi, Luiz Roberto Barroso, que nós tivemos voto impresso no Brasil? Que eu saiba, a Justiça Eleitoral sempre impediu a impressão do voto. O Barroso faz confusão deliberada, maliciosa, entre voto em cédula de papel e a impressão do voto eletrônico. É sempre assim nesse tema quando ele volta à voga. Falácias e confusionismo. E isso sempre aumenta o grau de desconfiança. Se a coisa fosse assim, direta, clara, eles viriam com argumentos razoáveis. Quando eles fazem essas confusões, falando uma coisa, né, a volta ao voto impresso, nunca teve. A impressora custa 3,5 vezes mais que o computador. Não. Tá muito esquisito isso. Esse é o argumento do Gilmar Mendes, reciclado pelo Barroso, e o argumento do Alexandre de Moraes foi reciclado aí por pessoas aí difusas da esquerda que querem afiar a faca que vai lhes degolar. Mas vai levar para o pastor, para o miliciano. Mas ninguém toca. Vai num duto fechado para a urna lacrada. Por que a gente não discute, então, com o que está concretamente escrito no projeto de lei? Por que a gente inventa uma fanfic? No julgamento da Suprema Corte de 2018 e agora na boca do Luiz Roberto Barroso. Isso aumenta o grau de desconfiança. Certo?